Fala pessoal, vamos falar do assunto sério hoje, ok? Sobre a questão do número de mulheres que são assassinadas no Brasil, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu acho disso e o porquê isso é importante ser falado mesmo, entendendo como funciona todo o esquema de matrix de controle, tá? Meu fiel escudeiro, lá mijando mais uma vez, Stitch, vamos embora. Pessoal, é o seguinte, 4 mulheres por dia são assassinadas só pelo fato dela ser mulher, tá? Nesse sentido, o que acontece? Em 2025 foram cerca de 1.500 mortes ocasionadas pelo feminicídio, né? Para vocês terem ideia, em relação a mortes violentas, ano passado foram 34 mil mais ou menos, ok? Então você vê a proporção entre homicídios, tentativas de homicídios violentos, né? Ou seja, assaltos, tudo mais. E em relação à proporção só por ser mulher, teve cerca de um aumento de 2024 para 2025, né? Em relação a isso, pessoal, é o seguinte, vocês já sabem que eu falo sobre a questão de como a matrix de controle ela enquadra as manipulações, né? E a gente sabe que os noticiários eles fazem o possível para inflamar certas coisas, mas isso não quer dizer que deixamos essa notícia de lado. Por quê? Certamente tem alguma mulher em sua casa, né? Ou mãe, ou filha, né? Ou esposa. Então precisamos falar sobre isso porque é necessário ter a compreensão e entender os motivos que acontece isso, né? Para mim, um dos motivos que acontece isso, principalmente, é em relação à distorção sobre masculino e feminino, tá? Homem, ele tem um dever de proteger a família, tá? A estrutura masculina favorece a proteção da família. Só que não quer dizer que você tem que se sobressair e colocar desculpa nisso. Colocar desculpa dizendo, se o homem que é homem de verdade, ele precisa fazer isso. Não. Um homem de verdade, ele precisa proteger, prover e fazer seu papel de homem. Só que não esquecendo do papel fundamental da mulher. Eu fiz um vídeo em outra rede social dizendo que justamente a energia masculina ela é da execução, a energia feminina ela é da criação. E aí vem muito debate hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia tem os movimentos, né? Existia o feminismo a partir de uma estratégia comunista russa, e hoje tem o movimento Red Pill, né? Eu sempre digo que todo princípio de movimento nesse sentido tem um fundamento que seria certo, mas estamos lidando com o ser humano, e o ser humano ele é desequilibrado, né? Então o feminismo tem um movimento para exaltar a mulher e tem as manipulações e tudo mais, e tem esse movimento do Red Pill que seria para poder lembrar o homem dele ser homem, né? Lembrar o homem de mostrar a valorização que ele precisa ter, porque também existe injustiça contra homens em relação a isso, também precisa ser falado, só que isso não vai mudar. Tu é homem, tu tem a força masculina e você vai ter que arcar com uma das responsabilidades e consequências de ser homem na sociedade, né? Então, pelo fato, não coma isso, Stitch. Meu Deus, todo lama agora. Pelo fato de ter esse movimento, as pessoas começam a distorcer, ou seja, fica tendo aquela ideia de que homem precisa ser duro, homem precisa ser forte, homem precisa, sabe, só energia masculina, né? Eu tenho que me impor sobre algumas questões e não vou ceder, né? Teve o caso aí de um dos influencers que acabou, né, tendo a consequência dos seus atos. Mas, no meu ponto de vista, um homem de verdade, mais uma vez, você tem que ser firme, forte, protetor, só que você tem que ter
a sua energia feminina em perfeita harmonia com a sua energia masculina, em equilíbrio, certo? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que você tem total controle dos seus sentimentos, você não é reativo, você é forte quando precisa ser forte, ao mesmo tempo você tem sua sensibilidade para os momentos certos, tá? E isso vem da energia feminina. Quando você, homem, escuta sua parceira, ao invés de discutir, você acaba mostrando a ela que ela precisa estar despreocupada, que tem uma segurança de uma pessoa equilibrada. Existem mulheres que são desequilibradas, existem mulheres que são doidas, existem mulheres que são violentas. O que você tem que fazer, homem, para poder evitar uma tragédia? Saia de casa. Se você convive com uma mulher que é injusta, uma mulher que é violenta, uma mulher que é doida, escolha a sua vida melhor e saia. Ah, Túlio, ela me bateu. Saia. Entendeu? Não reaja. Não reaja com violência, porque você é homem, você naturalmente é mais forte. Túlio, mas um caba foi espancado. Aí, meu filho, acione a justiça, tá? Porque a gente está num período frágil da sociedade em que tá tão tensa a situação que exceções vão ser apagadas e vão colocar novamente como um potencial agressor, no que no caso, naquele momento a pessoa não foi, por exemplo, né? Então, escolha de fato, olha ali, escolha de fato o que você quer para sua vida, tá? Mulheres, se você vê comportamentos que realça um princípio de violência, saia. Ah, mas ele provê para mim. Pode prover, mas se você vê questão de violência, saia. Não insista. Teve os casos aí de mulheres que foram espancadas por homens que são nem homens, são covardes. Entendeu? Aqui no RN teve aquela questão da moça, teve outra essa semana de 80 socos, entendeu? Mulheres, façam defesa pessoal de guerra, Krav Maga, eu dou aula aqui de sistema, mas façam defesa de guerra, jiu-jitsu, enfim, qualquer um, que você só se defenda, faça curso de tiro, você precisa se defender numa sociedade que aí eu vou entrar justamente, uma sociedade que ela é machista pela manipulação do povo lá de cima, está lá. O universo, ele é feminino, gente, o universo, se você for definir o que é Deus, Deus é uma mulher, tá? É isso. E, por sociedades estelares ser matriarcal, o que é que fizeram os Anunnakis aqui? Vamos fazer um sistema patriarcal porque estou cansado de receber ordem de mulher. Basicamente foi isso, tá? E criou sim uma sociedade em que a mulher foi submissa, a mulher tem opinião colocada de canto e que o homem é que prevalece com tudo, né? Então, a questão da ignorância contra a mulher, ela precisa ser falada e, mais uma vez, não quer dizer que não exista contra o homem, só que o homem não vai mudar isso, a sociedade, entenda? Então, tente se safar de uma futura injustiça contra você. E mulheres, vocês vivem uma sociedade que é violenta contra você e precisa ser defendido sim, tá? Então, não é porque eu estou vendo uma manipulação que eu não preciso falar sobre esses dados, tá? Dados importantes, 1.500 mortes ano passado, teve 15 mil julgamentos praticamente ano passado, que julgamentos foram não só mortes, mas tentativas de homicídios de ex-parceiros e atuais, entendeu? Eu vejo as notícias aqui no Telegram também e é um absurdo, né? Tá infestado de coisa no Instagram, nem não adianta nem comentar aqui, mas é preciso sim vocês combaterem os homens que fazem discurso, né, de mostrar virilidade. E aí quando for ver essa virilidade se transforma em um BIG, né?
Então, assim, não seja hipócrita, tire essa máscara, né? Mostre quem de fato você é, não engane as pessoas. E se você quer passar aula de como ser um homem, você precisa passar aula e mostrar o equilíbrio. Porque é muito fácil colocar a culpa no externo, quando o mau caratismo já está no indivíduo, ok? E aí eu falo mais uma vez, né? Eu faço reposição hormonal e tudo mais, e vão pessoas agressores que, né, gostam das paradinhas, vão dizer que foi o hormônio que tirou. Aí a mídia faz o quê? Pega isso, fala, ó, tá vendo? Anabolizantes causam violência, entendeu? Então, vai sempre ter arma contra qualquer tipo de situação para poder te brecar, né? Então, por hoje é isso que eu queria falar para vocês. Os mosquitos aqui me encheram o saco. Mais uma caminhada com meu querido e amado Stitch, que agora ele está bicolor, né? Ele é bege, teoria bege, agora está bege com lama, meu Deus do céu. Tá bom, pessoal? Então vamos pensar nisso, sobre essa questão de que é preciso ter um pouco mais de noção, um pouco mais de sensibilidade, e precisa sim defender as mulheres, porque quando você defende as mulheres, você está defendendo a si mesmo. Quando você defende as mulheres, você está defendendo a sua essência, tá? Entenda, não seja idiota, não seja burro. Quando você defende as mulheres, você está abraçando a sua vida, tá? As mulheres têm sua beleza, o homem tem sua beleza. As mulheres, elas moldam a sociedade, moldam o homem, e casamentos longos mostram que o homem só obedecia à mulher. O que quer dizer com isso? Casamentos longos, pesquisaram qual era o segredo dos casamentos longos, e os casais, no caso o marido, falava, eu escutava minha esposa, eu escutava minha esposa, eu escutava minha esposa. A mulher, ela molda, o homem, ela tem toda a fúria, e a mulher fala, não, calibre isso aqui, atinge aqui. Eu não quero você explodindo, eu quero você tendo um alvo certo. Então, escute a sua amada, respeite a sua amada, não queira sobrepor a sua verdade, apenas escute, não seja reativo. Escute, se você está na sua razão, escute e faça o dever de se sair. Se ela está na razão, baixa a cabeça e escute, tá bom? Até a próxima, quer dizer, até amanhã, né, senhores? Na próxima caminhada amanhã, ok? Abraço.